Olá, meus queridos e queridas, tudo em paz com vocês? Eu trago hoje mais uma palavra para compartilhar com vocês, mais uma reflexão. E eu queria compartilhar com vocês algo que tem chamado a atenção no meu coração, algo que tem me levado a pensar, a refletir sobre o cenário atual da igreja evangélica brasileira. Se olharmos para a nossa igreja, para a igreja evangélica de uma maneira geral, a gente vai perceber que, em grande medida, o movimento evangélico está adoecido. Toda vida que a gente adoece, a gente dá sinais. O nosso organismo dá sinais. Quando algo não vai bem no nosso organismo, a gente sente uma febre, o nosso organismo começa a dar sinais. E faz tempo que a igreja evangélica, de uma maneira geral, ela dá sinais de estar doente, de precisar de tratamento, de precisar quem sabe, uma nova reforma. Talvez Lutero, Calvino, que tanto lutaram, e tantos outros reformadores, hoje certamente haveriam de concordar e falariam certamente sobre uma reforma da igreja, que é o que de fato a igreja precisa. A igreja atual, ela abraçou o movimento político, movimentos políticos, sem sequer analisar a fundo suas ideias, o que esses determinados movimentos políticos tinham por detrás de sua fachada de partido político. E eu não estou falando que a igreja deva ficar à parte da política, a igreja deve se envolver na política. Nós cristãos devemos estar a par da política, a par das ideias dos políticos, para nos posicionar e buscarmos o melhor, não para os evangélicos, mas para o Brasil, para todas as pessoas. É assim que o cristão pensa. O cristão não pensa na sua própria vida, na sua própria classe religiosa, não. O cristão de verdade, ele precisa buscar e lutar por justiça. No Sermão do Monte, Jesus disse para os seus discípulos que, se a justiça deles não excedesse e em muito a justiça dos fariseus, eles jamais veriam o reino de Deus. Então, se nós queremos ser discípulos e discípulas de Jesus, nós precisamos buscar uma justiça, não a justiça para nós, mas a justiça para o povo brasileiro. E o movimento evangélico, ele foi se agarrando a diversos movimentos políticos sem enxergar, sem perceber que no bojo, no cerne desses movimentos, muitas vezes havia apenas um falso moralismo, havia apenas luta e busca pelo poder. Então a igreja evangélica, ao longo dos últimos anos, tem caminhado, e na sua caminhada a gente percebe sintomas de uma igreja que está adoecida porque ela abraçou também teologias que em nada têm a ver com o evangelho de Jesus de Nazaré. As pessoas hoje, em grande medida, em grande parte dentro das igrejas evangélicas, vão aos cultos para buscar uma bênção, para serem abençoadas, mas elas esquecem que o grande chamado de Deus é para nós servirmos e não para sermos servidos. A igreja, ela deixou de ser templo, lugar de adoração, lugar de ir para entregar os nossos corações, as nossas vidas, como o apóstolo Paulo escreve em Romanos capítulo 12, e ele diz: eu rogo a vocês, eu peço a vocês que vocês apresentem os corpos de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Mas as pessoas perderam isso de vista e só estão indo aos cultos, estão indo e lotando as igrejas apenas em busca de uma bênção, em busca de soluções para os seus problemas, e elas esqueceram de que a igreja é um espaço para nós ouvirmos a palavra e nos colocarmos à disposição de Deus e do seu reino para servir. Jesus nos chamou para servir, para abençoar, e não primariamente, não essencialmente para sermos abençoados. Então a igreja, ao longo dos últimos anos, ela tem dado esses e tantos outros sinais de adoecimento. Adoecimento no seu envolvimento político, sem avaliar
o que de fato os políticos e os partidos que essas igrejas estão apoiando, o que de fato eles estão buscando. Adoecida porque a igreja evangélica tem se abraçado a teologias que nada tem a ver com o evangelho da graça de Jesus de Nazaré, que é o evangelho que é graça sobretudo graça. Nós não adoramos para sermos abençoados, nós não entregamos o nosso dízimo e nossa oferta para sermos abençoados, nós não deveríamos ir para a igreja para sermos abençoados, porque em Cristo Jesus nós já fomos abençoados. Então, o meu convite para você que me ouve, que me deu esses poucos minutos de sua atenção, o meu convite a você que é cristão, que é cristã, o meu convite a você que é cristão evangélico, católico, que você que é cristão, independente de sua vertente religiosa, o meu convite para você, meu convite para mim mesmo, é que nós possamos olhar para Jesus, ler o Evangelho de Jesus e nos engajarmos no Evangelho de Jesus. Deixarmos de lado toda religiosidade e vivermos e experimentarmos uma espiritualidade viva. E essa espiritualidade viva é uma espiritualidade na qual nós abraçamos o Evangelho de Jesus na sua integralidade. Esse é o meu convite para você, esse é o meu convite para que o meu próprio coração também se engaje nesse Evangelho, que é bênção e maravilha de Deus para as nossas vidas. Então fica aqui o meu recado, desde já eu agradeço sua atenção, beijo no seu coração, Deus abençoe a sua vida. E se nesse vídeo Deus falou ao seu coração, compartilhe. Certamente você vai estar nos ajudando a abençoar muitas outras pessoas, tá bom? Fique na paz de Jesus de Nazaré. Amém.